Graça e paz. Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. Que bom que você está aqui. Não tem coisa melhor do que estar na presença do Senhor junto com os irmãos. E como palavra de saudação, eu quero trazer aos nossos corações aquilo que Ele pede de mim e de você. Está lá em Miqueias, capítulo 6. No verso 8. Miqueias 6, verso 8. Olha lá. Já está no telão. O Isaac é The Flash. Eficientíssimo. Mas pode, você que trouxe as suas escrituras, não deixe de manuseá-la. Não somente aqui, mas em todo tempo. Miqueias capítulo 6, no verso 8. E aqueles que estão nos vendo, seja agora ou seja depois, porque vai ficar disponível a gravação, também abram suas escrituras. Diz assim: Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Olha só o que o Senhor exige de nós, e olha só o que Ele mostrou para nós. O que é bom? Ser justo, ser fiel na sua justiça, na sua fidelidade, e andar humildemente com Ele, andar com Jesus de Nazaré. Amém? Vamos ficar de pé e vamos declarar para Ele: Senhor, o Senhor é tão bom que exige tão pouco, e às vezes nós não sabemos dar nem esse pouco, né? Ser justo, fiéis e humilde. Feche seus olhos. Pai, nós queremos nos alegrar ainda mais na Tua presença, nessa linda manhã de domingo que o Senhor nos proporciona. Uma manhã agradável, uma manhã onde a temperatura está fresca. Então nós queremos que na frescura dessa temperatura o Senhor venha com a Tua graça, com o Teu poder, com a Tua lealdade, com a Tua justiça que está em Jesus de Nazaré, a transbordar sobre nós a humildade dEle, para que nós possamos andar com o Senhor com fidelidade, com justiça e com humildade, e que por intermédio dos nossos louvores, das nossas adorações, que nós vamos entoar, que nós vamos cantar, que nós vamos se alegrar aqui junto com nossos irmãos, o Senhor possa descer ainda mais com a presença do Teu Espírito Santo, que o Senhor possa nos encher do Teu Espírito Santo para nos revigorar e para nos fortalecer. Por isso, muito obrigado, porque nós sabemos que o Senhor já estava aqui nos esperando. Então flua por intermédio de nós, encha-nos ainda mais do Teu Espírito, e aceite o nosso louvor, aceite a nossa adoração. Tudo que fizermos aqui é para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus, amém. Adoro o Senhor, vamos lá.
totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Deus, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste à terra que criastes, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei os preços dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim.
princípio e o fim. Basta uma palavra de sua boca. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. Ainda que o exército se levante contra mim, nada temerei. O Senhor é bom, tua fortaleza no dia da angústia. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. Conheço os que confiam nele. Oh, oh, oh. Abrigo seguro na rocha eterna, o Senhor, o Alfa, o Ômega, princípio e o fim. Basta uma palavra de sua boca. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. Ainda que o exército se levante contra mim, nada temerei. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. Conheço os que confiam nele. Oh, 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 oh. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim. Feliz estou caminhando, eu vou. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim. Feliz estou caminhando, eu vou. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim. Feliz estou caminhando, eu vou. Deus é bom pra mim. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. Conheço os que confiam nele. Oh, 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 oh.
Eu te quero mais do que o ouro, eu te quero mais do que os tesouros, eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais que 1000 bênçãos, meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Eu te quero mais do que o ouro, eu te quero mais do que os tesouros, eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais que 1000 bênçãos, meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traem, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê os seus frutos, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê os seus frutos, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti.
que todo nome. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Eu louvo ao teu nome, louvo ao teu nome, o nome que está sobre todo nome. Toda honra ao teu nome, honras ao teu nome, o nome que é maior que todo nome. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. O teu nome é o amor, amor que sempre me encontra, sempre me encontra. O teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Seja exaltado, oh, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Oh, seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado.
exaltado. Bom dia a todos, graça e paz, que a graça do Senhor Jesus continue abundantemente em nossos corações. Nesta manhã, como palavra de dízimos e ofertas, compartilhar com os irmãos Deuteronômio 14, verso 22 e 23. Eu sei que tem a sua Bíblia, acompanhe conosco a leitura. Deuteronômios 14, 22 e 23, para que você possa ter a liberdade do Senhor e também de exaltar o nome do Senhor através dos dízimos e das ofertas. Você que achou, amém? Diz assim a palavra do Senhor: separem o dízimo de tudo que a terra produz anualmente, como o dízimo do cereal, do vinho novo e do azeite, e a primeira cria de todos os seus rebanhos, na presença do Senhor, o seu Deus, no local em que ele escolher, como habitação no seu nome, para que aprendam a temer sempre o Senhor, o seu Deus. Então está aí um mandamento da parte do Senhor com respeito ao dízimo e às ofertas, para que, como diz a palavra, para que aprendam a temer o nome do Senhor de geração em geração. Então, com essa liberdade, através desta palavra, você é livre para você vir dizimar e ofertar na casa do Senhor e também exaltar o nome do Senhor através do seu dízimo e a sua oferta. Que até nisso daí, Deus ele é exaltado. Por quê? Porque ele derrama bênçãos sem medida e recalcadas sobre as nossas vidas. Amém? Em nome do Senhor Jesus, você é livre. Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Eu, 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 oh, eu, oh, eu. Glória a Deus. Aleluia, ele merece. Louvado seja o nome do Senhor. Curva a sua cabeça, vamos orar e agradecer a Deus pela oportunidade e o privilégio que vocês teve de glorificar e exaltar o nome do Senhor através do seu dízimo e da sua oferta. Maravilhoso Deus, Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade, o privilégio e a honra que o Senhor tem nos concedido de ter essa liberdade no Senhor, de cultuar ao Senhor nesta manhã, nesta casa de oração que o Senhor tem escolhido para que nós pudéssemos congregar.
Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar cada um, Senhor, que contribuiu com os seus dízimos e as suas ofertas, Pai, que as bênçãos do Senhor venham sobre nós, recalcadas e sem medida, Senhor, abrindo, ó Pai querido, ó Pai amado, as comportas dos céus, e derramado bênçãos sem medida. Pai, em nome de Jesus, repreendo o espírito da inveja, o espírito da miséria e da pobreza, Senhor, não permita que habite em nosso lar e no meio da nossa família. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nos guarda e nos livra de todo o mal que o mundo, meu Pai querido, Pai amado, lança sobre nós, que nós estamos guardados na sua presença em nome de Jesus. Pai, fale conosco nesta manhã através da tua santa e bendita palavra. Revela, Senhor, o profundo e o escondido, meu Pai querido, do coração do Senhor. Que o Senhor possa usar o teu servo, pastor Ivan, nesta manhã. Usa, meu Pai querido, na unção do teu Espírito Santo, para que ele possa ministrar na direção do teu Espírito aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graça e paz para aqueles que eu não disse. Como que você está hoje? Cansado? Triste? O Uderson disse que está muito bem, que sorrisão bonitão dele que ele tem. Esse homem é bonito mesmo, né? Esses olhos verdes dele, já pensou se eu tivesse? É verde, né, Uderson? Azul, aí, eu sempre confundo as cores dos olhos. Ah, o verde é do pastor David. E já estão pensando que do G de Dias é azul. Ainda não dá para saber. Que bom que nós estamos aqui para meditar nas Escrituras, que é a bússola das nossas vidas, que nos dá graça, sabedoria e entendimento. E se nós não meditarmos nela copiosamente todos os dias, nós podemos passar pela vida. Mas Deus não quer que nós simplesmente passemos pela vida. Descobramos qual é o propósito de estarmos aqui. E é interessante, quando veio o meu coração ministrar sobre isso, vida pelo Espírito ou no Espírito, coincidentemente, no livro que eu escolhi, que nós vamos meditar, o que o Senhor me levou a escolher, lá tem o tema também, a vida pelo Espírito. E se nós pararmos e pensarmos hoje, como é viver pelo Espírito? Como superar todos os conflitos existenciais ou os temas que estão aí na sociedade, que às vezes querem contrapor a palavra de Deus, ou quem sabe, pela igreja não ter hoje a atuação poderosa do Espírito, ou sermos cheios do Espírito, ou vivermos pelo Espírito e sermos guiados pelo Espírito, há tanta controvérsias, ou extremismo, né? Ou irracionalidade, ou seres irracionais, ou perder a razão, viver na emoção, sem razão, ou vice-versa. Porque hoje, com as mídias sociais, os temas eles pulverizam rapidamente. E hoje o que está na nossa humanidade, não só no Brasil, que fica tema é os famosos ou as famosas fake news, né? O equilíbrio entre o que é certo, o que é errado, entre a liberdade de verdadeiramente expor os seus pensamentos sem você receber um processo, ou seja a maioria ou a minoria dominar por aquilo que ele pensa que é certo. E aí quando você externa os seus pensamentos, ou você fala os seus pensamentos, se não tiver de acordo com os usos e costumes, se não tiver numa sociedade fundamentalista, numa sociedade arbitrária, numa sociedade ditatorial, hoje realmente, se nós não soubermos viver pelo Espírito, nós não sabemos o que é certo
ou o que é errado. Nós não sabemos se as pessoas estão semeando pensamentos ou defendendo teses, porque ela tem um interesse por trás, principalmente hoje com a questão das mídias. Se você explodir, seja no TikTok, no YouTube, no Instagram, você fica rico rapidinho, milionário rapidinho, né? De repente você fala aquilo que a sociedade ou as pessoas que fazem parte da sociedade querem ouvir. E penso que viver pelo Espírito, ou no Espírito, ou guiado pelo Espírito, nós vamos saber o tempo certo de falar as coisas, com propriedade, e não com medo, mas com temor. Porque quando vivemos pelo Espírito, o Senhor diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E é interessante que quando o Senhor veio, Ele não veio num primeiro momento para qualquer um. Ele veio para um povo que conhecia a sua palavra e que diziam que viviam a sua palavra. Até o homem que viveu o que ele prometeu, porque ele diz que nós, se vivermos pelo Espírito, ou formos cheios do Espírito, nós faríamos coisas maiores do que ele fez, não é? Coisas maiores que ele fez. Eu não sei se você tem pensado nisso ultimamente, ou se você tem gastado tempo com o Senhor ultimamente. Porque se nós buscarmos viver pelo Espírito, uma das coisas que vai pulverizar a nossa mente, que vai inquietar a nossa alma, que vai incendiar os nossos corações, é saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Nós vamos gastar tempo com Ele, não vamos perder tempo com nenhuma outra coisa. Já li a Bíblia 1000 vezes numa semana, mas eu vou sentar, vou olhar para o tempo, na esperança que o Senhor do tempo venha, ou que o Espírito dEle venha. Mas como é que nós estamos vivendo? De que maneira que nós estamos querendo viver? Sem querer, ontem eu li uma reportagem justamente sobre isso, os grandes conflitos existenciais do ser humano, que está fundamentado aqui. Aí aparentemente umas alas evangélicas, que eu falei, eu não sou evangélico, você é? Eu não sou crente, você é? Não, nós temos que ser cristãos, que defendemos o evangelho e a fé evangélica, e crente no sentido de crer, porque as escrituras dizem, você crê, faz bem, porque até o diabo ele é crente, mas treme. Só que os cristãos não estão tremendo. E aí eu estava ouvindo um pastor, que ele foi entrevistado por um jornal expoente, de grande expressão, porque tem 3 pastores, também renomados, fundamentalistas, no pensamento desse pastor, radical, que são temas que quase poucos são tratados realmente na igreja. E aí dá a entender, ele fala, mas ao mesmo tempo ele se contradiz. Mas ele explodiu. De poucos seguidores, foi para 135 mil no YouTube. Só o vídeo que ele criticou esses 3 pastores que diz que estavam sendo radical, porque era o pensamento deles, como medita nas escrituras, e como defende as suas teses para os seus membros. E aí ele contrapôs esses 3 pastores expoentes. Ele explodiu. Acho que em pouco tempo o viés do áudio dele alcançou mais de 1 milhão de visualizações. Num primeiro momento, lembra qual é a mensagem? Vida pelo Espírito. Então eu acredito que nós, como cristãos, antes da gente criticar qualquer outro cristão, a gente tem que saber
é pelo Espírito? É para edificar a igreja ou para que eu cresça? Quão difícil é? Eu fiquei pensando, qual é a finalidade? Primeiro que o Senhor diz que nós como cristãos, nós não podemos expor nenhum outro irmão para aqueles que não creem, para aqueles que não querem viver pelo Espírito. E é o tema que ele debateu, que esses 3 pastores são irredutíveis. Se falam não pelo Espírito, eles vão prestar conta para o Espírito ou para o Senhor do Espírito. É sobre aborto, legalização da maconha ou das drogas. Se legaliza a maconha, pode legalizar também a cocaína. Ué, não é? Quem fuma, quem cheira, problema de cada um, não é? Até aí tudo bem. Então, aborto, maconha e o homossexualismo. São 3 temas e outros mais, igual exemplo bem prático está aí. Pedofilia. Que pouco a igreja fala, não é verdade? Ou sobre sexo. O sexo é a coisa mais linda e a igreja pouco se fala, nem os pais, né? Não fala para os filhos. E é só ler Cântico dos Cânticos, como ele citou, ou Cantares de Salomão. O sexo é algo natural. Aí ele também falou sobre a questão de por que sexo só depois do casamento? Ele não explicou direito se pode fazer antes ou depois. É interessante isso, né? Parece algo existencial, conflituoso, os conflitos existenciais, mas se nós vivemos pelo Espírito, é a mesma coisa quando o Senhor veio para o povo dele. Quando eu falei, o Senhor veio direcionado primeiro para um povo, veio para um povo que dizia que cumpria na totalidade a lei, não era verdade? E que brigavam pelo sábado, e que brigaram com ele quando curou no sábado. Ele falou, mas vocês são muito hipócritas. Abraão recebeu uma aliança, e a aliança era circuncisão. Ué, vocês circuncisam no sábado para cumprir a lei de Abraão, que é homem, e eu que sou a própria lei para salvar alguém, vocês me condenam? Então nós como igreja do Senhor temos que ter muita prudência, quietude e cautela para falar qualquer coisa, principalmente um contra o outro. Ou falar um do outro. Aí estão lá expondo os 4 igrejas do Senhor que dizem ou que tem que vida pelo Espírito, ou viver no Espírito. Estão expondo a igreja do Senhor naqueles que eles contradizem para a humanidade. E lá em Atos, que muitos teólogos dizem que não deveria ser Atos dos Apóstolos, deveria ser Atos do Espírito. Mas eu tenho certeza que é Atos do Espírito, quando sistematizaram a Escritura, que colocaram o nome no livro Atos do Apóstolos. Quando houve um conflito entre eles na própria igreja, eles foram lá localmente. Espera aí, viemos trazer um conflito existencial, porque não conseguimos ouvir o Espírito. Nós somos judeus, eles são gentílicos, essa lei é para nós.
Jesus veio e cumpriu-a, ressuscitou, subiu aos céus. E agora, o que nós vamos falar para eles? E aí? Com isso, o que eu quero ministrar em nossos corações? Vida pelo Espírito. Como o próprio Senhor diz lá em João para os apóstolos: é necessário que eu vá para o Pai, porque se eu não for para o Pai, não virá para vocês o Conselheiro, o Consolador. Ele os guiará a toda a verdade. Ele os instruirá. Ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Então, o maior dos pecados é os homens não creem em Jesus. Todas as outras coisas que nos levam a pecar contra Jesus são carnalidade. São obras da carne, como está escrito lá em Gálatas, lá em 1 Coríntios, que milita contra nós e que quer nos levar a desobedecer. Porque se eu creio em Jesus, ele diz: aquele que crê em mim e invocar o meu nome, eu e o meu Pai e o meu Espírito viremos e faremos morada nele. E se você quiser viver pelo Espírito, ter vida pelo Espírito, você se submete a mim e eu faço as outras coisas. Eu faço as outras coisas. Então, o que eu poderia dizer sobre essa polêmica, vida pelo Espírito, sobre o homossexualismo? Homem é homem, mulher é mulher. Agora, por que está acontecendo o inverso? Aí é entre ele e Deus. Mas de acordo com a palavra de Deus, é porque não querem se sujeitar a Deus. O próprio Deus, é interessante, que vai cuidar um do outro. Então, cada ser humano, quem sabe, tem o direito de escolha. Ou, se ele quiser, pode ser a escolha. Então, como nós cristãos temos que dizer? É você e o Senhor. Questão do aborto. Se a pessoa foi estuprada, violentada, abusada, o termo que quiser, quando eu vivo pelo Espírito, ei, é você e Deus. Se gerou um ser, uma criança, é porque um mistério há, não é? Quantas pessoas tentam engravidar? E que mistério? Primeiro, se a pessoa não está vivendo pelo Espírito, aonde ela caminha, pode levar a acontecer, ou não. São os mistérios de Deus. E aí, e que coisa, de um abuso, de um estupro, nascer um inocente, ou gerar um inocente que não tinha nada a ver com aquele que praticou essa barbaridade. E aí, quando eu tenho a vida pelo Espírito, o que eu posso dizer? Irmã, ou se não for irmã, temos que orar. Porque dizem que os filhos são bênção do Senhor e herança do Senhor. É um mistério. Por exemplo, se a gente for ver Davi com Betseba, a criança foi um fruto do estupro? Não, mas foi um fruto de um adultério. E eles queriam que a criança morresse?
Não, mas Deus quis matar a criança. Não é loucura? Nasceu aparentemente de um amor proibido. E aí depois Deus faz a criança adoecer, Davi ora, jejua, mas Deus mata a criança. Agora, que mistério é esse que esse Deus criador dos céus e da terra, que todos sabem que ele existe, mas nem todos querem buscar a sua existência, ou viver pelo Espírito, deixa nascer, ou deixa ser gerado? Não é uma loucura? Então as leis deviam ser mais inteligentes, né? Você vê, é uma cidade que diz que é moralista, democrática, fundamentalista, mas é hipócrita. Não precisava nem de lei, não é? Ué, foi estuprada. Quer? Vai lá e faz. É você e Deus. Não é verdade? Quer ser homossexual? Não precisa de lei para protegê-la. Tem que ter uma lei para proteger as pessoas, os direitos de ir e vir. Não protegendo um e violando o direito do outro. Não é o que acontece? Aí fica um ironizando o outro. Ele é hétero. Ele é homo. Aí fica 4 homens que dizem ser de Deus brigando, sendo que nem o Senhor brigou quando ele veio, porque ele veio no Império Romano. O pior império que tinha orgia era o Império Romano. Vocês viram ele falar alguma coisa sobre isso? Porque ele vivia pelo Espírito. Eu vim para anunciar salvação. Eu vim para anunciar libertação. Eu vim falar assim para você: ei, você quer uma vida pelo Espírito? Então vinde a mim que você vai vencer todas as suas carnalidades, ou todas as suas fragilidades, ou todos os seus conflitos existenciais. E aí o milagre acontece. Lembra da prostituta? Os religiosos trouxeram, né? Senhor, está escrito na lei de Moisés, ela foi pega em adultério, ela tem que ser apedrejada. Qual é a diferença de uma prostituta para um homossexual? Ou para um assaltante? Nenhum. Ambos cometem pecados, só que diferente. E o Senhor mesmo diz: não há distinção entre pecado. Pecado é pecado. A única graça é o arrependimento. Ele se abaixa, começa a escrever, se levanta, olha, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Baixa de novo, levanta, porque ele era cheio do Espírito. Ele veio como homem, o Filho do homem, mas se esvaziou, porque ele era o próprio Deus em pessoa, e foi cheio do Espírito. Ele olha para ela: cadê os teus acusadores? Agora vá e não peques mais. Ou em outras versões, na NVI, abandone a sua vida de pecado. E quando nós temos uma vida pelo Espírito, nós sabemos quando nós estamos errados ou não. Nós sabemos. Deus não quer que nós sejamos juízes. Deus não quer que nós venhamos defender estritamente a palavra dele, no sentido de achar quem é mais santo, quem é menos santo. É só
expor a palavra com amor, com graça, com misericórdia e com fidelidade. É só expor. Agora é você e Deus. Eu não estou aqui falando nem mais, nem menos. Estou ministrando a palavra. Tem dúvida? Que é natural. Se o Espírito verdadeiramente não falar, como a própria palavra diz, a letra sem o Espírito, ela mata. Mas, quando temos uma vida, ou a vida pelo Espírito, ou vida pelo Espírito, ela vivifica. Ela vivifica. Amém? Romanos 8 diz assim. Vamos meditar. Vamos ler essa palavra que nos limpa, que nos purifica. Como diz também um grande homem de Deus. E realmente quase não se ouve que esse homem se envolveu em polêmica. Billy Graham. Ele falou: a igreja do Senhor não está tendo poder e autoridade que Ele prometeu, porque não tem se ministrado a palavra, ou não tem se meditado na palavra, ou não tem buscado uma vida pelo Espírito. Porque quando Deus decide agir, é difícil fazer com que Ele se arrependa, né? Você já leu que Deus também se arrepende? Se Ele se arrepende, imagine nós. Mas quão difícil Ele é se arrepender, né? Ele pode se arrepender depois que Ele decidiu fazer. Aí Ele olha e fala: eles são pequenos demais, né? Vou voltar atrás. Já fiz o suficiente para que eles possam me temer. Romanos 8 diz assim, verso 1. E olha só que interessante. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Só há uma maneira de ser santo. É em Jesus de Nazaré. Só há uma maneira de não sermos condenados em nossos pecados. É em Jesus de Nazaré e pela lei do Espírito. E a lei do Espírito é graça. A lei do Espírito é liberdade. A lei do Espírito não é acusação, é redenção. Não quer ser condenado? Redime-se. Não quer ser acusado? Não acuse. Mas libere graça, perdão e misericórdia. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Só tem um jeito de não cometer certos delitos, hoje também tipificados nas leis humanas, é estando em Jesus. Um pai de família sem Jesus, que não consegue arrumar emprego, e se ele não jejuar, não orar, você acha que a carne dele, e esse misterioso ser que está vivo até hoje, chamado Lúcifer, não vai levar ele a fazer pequenos furtos? Como diz a lei, os furtos famélicos, ou insignificantes, mas que ouvimos por esses dias, quando há um conflito
quando há uma confusão no mundo espiritual, que um pai de família, por causa de uma galinha, ficou preso um monte de tempão. Ninguém foi lá ver e exercer misericórdia. Enquanto a gente vê coisas vergonhosas na lei da impunidade dos homens, mas quando esse Espírito age, quando traz a sentença do Todo-Poderoso, quem é o homem? Então é isso que Deus quer de nós. O que nós meditamos na palavra de saudação lá em Miqueias? O que é que Deus pede de nós? Que sejamos justos, fiéis e andemos com Ele humildemente e partilharmos o que temos com aqueles que não têm. Primeiro com os da casa, depois com aqueles que o Senhor quiser. Então só existe uma maneira de superar tudo aquilo que está na contramão de Deus: é vida pelo Espírito, ou até superar as injustiças, ou às vezes reconhecer que agimos na ilegalidade e na injustiça. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E lá em Gálatas capítulo 5 fala as obras da carne e do Espírito. E da carne é tudo isso daí que está na humanidade. Por qualquer motivo, eu violo o direito do meu irmão. Por qualquer motivo, eu não busco compreender o meu irmão se ele pega e me dá um tapão na orelha. Ou se ele me xinga. Eu falei, por que ele me xingou? Eu nunca xinguei ele. Por que ele me bateu? Eu nunca bati nele. Por que ele está me caluniando? Eu nunca caluniei ele. Por que ele está me difamando? Eu nunca difamei ele. Por que ele está me defraudando? Eu nunca defraudei ele. Acho que o meu irmão não está bem, ou o meu próximo não está bem. Ele precisa viver pelo Espírito, que diz: tenha compaixão, ame, socorre, ore, abrace, perdoe. Se nós não estivermos vida pelo Espírito, é fácil? Ainda mais que hoje virou moda, tudo é delegacia, tudo é judiciário, não é? Não virou moda? Até os irmãos estão levando um ao outro para os tribunais humanos, e Deus fala que não deveria, que deveria trazer no tribunal celestial. Quão difícil é Ele se revelar poderosamente se nós não começarmos a lutar para viver pelo Espírito. E literalmente, como ele diz, aquele que está em Cristo Jesus crucificarão as suas paixões, as suas vontades e as suas carnalidades. É fácil? Eu estou nesse processo. Não é fácil. Agora seria bem mais fácil se a gente começasse a fazer uma live, como diz o povo, né? O meu carrão que eu estou pagando, colocar lá, falar assim, ó, tá vendo isso daqui? Foi fé, Jesus que deu. Ou quando Deus libertou
duas pessoas aqui, a gente colocasse, está vendo aqui? É o poder de Deus. Aí usava o diabo para falar, o poder está em nós. Tá. Essa igreja já está lotada. Live, né? Live. Fizesse uma live ali, ó, no meu carro, com a roupona, aqui, eu tenho poder. Vem pra cá que você vai prosperar. Agora é loucura, eu falar, vem pra cá. Se o irmão te dá um tapa na orelha, vira outra. Se o irmão te caluniar, não vá lá na delegacia e não entra com processo para pedir indenização de danos morais. Porque o Deus dos céus diz que é o nosso justificador. Isso é vida pelo Espírito. Igual a questão desse pastor que falou dos 3 pastores. Eu vi tanto erro na fala dele, eu poderia também fazer um vídeo no jornal que ele colocou, entrar lá e falar, cara, você está falando tudo errado, você está falando dos teus irmãos numa emissora que aparentemente não está nem aí para Jesus. Quem é você? Ah, sou psicólogo, sou teólogo, sou doutor. Você está errado, se arrependa. Vocês são uma vergonha para o Evangelho. Vocês não estão vivendo pelo Espírito. Já pensou? Porque é isso. Não é. É difícil viver pelo Espírito, mas não é impossível. Vai depender de eu e você. Lá em casa eu tenho falado. Quanto tempo a gente tem com o Espírito? Quem tem aqui Netflix? Quem tem aqui Premiere? Eu até estava falando com a esposa. Se a gente fosse pensar literalmente, se a gente meditando nas escrituras, em todo tempo eu falo, Senhor, eu queria ir lá naquele cenário, o Senhor me levar. Todo tempo eles estavam orando. Todo tempo eles estavam meditando. Eu não quero dizer que é proibido, quem gosta, quem quiser, se o Senhor não mandar eu falar que é proibido de assistir, mas será que você tem passado 2 horas com o Senhor para ter uma vida pelo Espírito que passa 2 horas no Netflix? Às vezes nem filme que não edifica, ou uma série que não acrescenta nada. Isso é viver pelo Espírito? E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fosse plenamente satisfeita em nós que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Então, se nós não estamos tendo vida e paz, é porque nós estamos alimentando mais a carne. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, ó. Olha só. Então não adianta a gente não querer internalizar isso. Se nós alimentarmos mais a carne, nós vamos ser inimigos de Deus, pensando que somos amigos. E inimigo recebe alguma coisa do seu amigo? Recebe. Não. Mas quando eu sou amigo, não preciso, já é sim. Porque Ele quer fazer infinitamente mais do que tudo do que pedimos ou do que pensamos. Do seu poder que atua e opera em nós. Então olha só, Ele vai fazer se o poder dele estiver em nós. E que poder é esse? Vida pelo Espírito. E vida com o Espírito. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne, não pode agradar a
Deus. Ó, Provérbios. Aquele que me agrada, vou satisfazer o desejo do seu coração. Qual é o desejo dos nossos corações? Ou quais são os desejos dos nossos corações? Ele promete satisfazê-lo. Pastor, eu esqueci o que é a carne. Nós vamos concluir lá. Entretanto, vocês não estão, nós não estamos sobre o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Não é essa morte aqui agora, é na eternidade, porque todos nós vamos morrer, independente se andarmos ou não no Espírito, ou pelo Espírito, ou vida pelo Espírito. Mas se você chegar ao ponto de agradá-lo, pode acontecer o que aconteceu com Enoque e com Elias. Eles não passaram pela morte, eles foram arrebatados. Só depende daquilo que você e eu queremos: vida pelo Espírito, ou vida pela carne, pensando que temos o Espírito. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filho por adoção, por meio do qual chamamos Abba, Pai, Paizinho. E encerrando, Gálatas. Gálatas 5. Verso 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem. As imoralidades sexuais estão lá em Levíticos, leiam lá o que é, não vou dizer. Impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus.
Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificarão a carne com as suas paixões e os seus desejos. Compete a mim e você. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Amém? Vamos ficar de pé? E aí? O que nós decidimos? Continuemos vivendo pelo Espírito. E o próprio Espírito nos limpa. O próprio Espírito nos lava. Porque Ele é aquele que vem com o seu lavar regenerador e o que? Restaurador. Amém? Vocês se cansaram? Então vamos orar. Pai, nós queremos te dar graças porque o Senhor é o Deus dos céus e da terra, que nos deu o teu Filho chamado Jesus de Nazaré, o Senhor de nossas vidas, o qual também na cruz do Calvário e ao ressuscitar aos terceiros dias, Ele nos deu a graça de sermos guiados pelo teu Espírito e de nos levar a viver pelo teu Espírito. Então, no poder e na autoridade do nome de Jesus, aqui está a tua igreja, os meus irmãos, as minhas irmãs e aqueles que nos assistem, sendo a tua igreja ou não, que ainda confessaram o Senhor ou não e que confessarão. Então, que nós possamos viver pelo Espírito e no Espírito. Então, Espírito Santo, guia-nos a toda a verdade. Instrua-nos em toda a verdade. E tenha compaixão e misericórdia não somente das nossas vidas, mas de toda a humanidade. E ensina-nos a andar na presença de Jesus de Nazaré. E anunciar o Evangelho da paz, o Evangelho da vida, para que todos se convertam e se arrependam e possam viver na plenitude do Teu Espírito Santo, até que o Senhor venha nos resgatar, nos redimir definitivamente e nos levar para junto de Ti, na nova Jerusalém que desce do céu, em Jesus de Nazaré. Muito obrigado, ó Deus, por este tempo na Tua presença, com a Tua igreja, com meus irmãos, com as minhas irmãs. Que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor continue nos fortalecendo e que o Senhor continue nos dando graça para vivermos no Espírito, pelo Espírito, em nome de Jesus. Amém? Vamos dedicar essa canção ao Espírito Santo? Não há nada igual, não há nada melhor, pode se comparar a esperança viva. Oh, aleluias, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É um desejo do meu coração. Sermos
Aleluia. Estenda suas mãos, levante o seu rosto. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Tenha um domingo abençoado. Diga para o seu irmão: você é uma bênção. E viva pelo Espírito. Quarta-feira, 19h30, estamos aqui em nome